Salve, salve amigo, salve, salve amiga, como você está? Eu sou o Tonho, sou professor de Física e quero estar aqui junto com você nesse aulão. Aqui, além de muita diversão, você vai ter muito conteúdo e eu quero te estender as mãos, eu e o professor Seco juntos, para que nós possamos desbravar os caminhos da física. Os conteúdos mais recorrentes da sua prova do Enem, com certeza você vai olhar aqui. E de primeira, já quero falar contigo sobre movimentos. E vou restringir a um tipo de movimento, o que a gente chama de movimento do tipo uniforme. Quando eu falo de movimento uniforme para você, eu estou falando de um movimento no qual o módulo da velocidade é constante. Agora, eu já te peço muita calma. É comum um erro crasso quando a gente fala de movimento uniforme. Eu falo para você que movimento uniforme é aquele movimento onde o módulo da velocidade é constante. Eu não posso falar que a aceleração é zero, porque lembra, quando eu estou tratando de MU, eu posso ter movimentos do tipo circular uniforme e movimentos do tipo retilíneos uniforme. Qual a diferença entre o movimento circular e o movimento retilíneo? O movimento que a gente chama de retilíneo, o movimento reto uniforme, restringe a trajetórias. Que tipo de trajetórias? As trajetórias retas, trajetórias retilíneas. Nesse, você pode falar sim que a aceleração é zero. Agora, quando eu falo de MU, a gente tem que lembrar que pode existir também um movimento circular uniforme. E no movimento circular uniforme, a aceleração não é zero. Lembra que existe uma aceleração que é a chamada de aceleração centrípeta. Centrípeta para o centro, sempre apontando para o centro, oriunda de uma força chamada de força centrípeta que causa a variação da direção e do sentido do vetor velocidade. Então, tome muito cuidado. Quando eu tratar de MU para você, isso já caiu no Enem. Não uma, não duas, já caiu várias vezes no Enem. Ao se tratar de MU, lembrem-se, o módulo da velocidade é constante. Quando eu falo de MRU, aí sim, eu posso falar que a aceleração é constante e, obviamente, a velocidade também vai ser constante. Uma coisa que eu posso garantir para você, tanto para movimentos circulares uniforme, quanto para movimentos retilíneos uniformes, é que o módulo da velocidade vai ser constante e, graças a isso, nós sempre vamos percorrer distâncias iguais em intervalos de tempo também iguais. Eu vou me ater ao movimento do tipo reto e uniforme. E um exemplo clássico. Imagine que você tem um móvel, tá? E esse móvel, ele sai da posição 0. Depois de um intervalo de tempo de 1 segundo, ele está na posição 2. Depois de mais 1 segundo, ele está na posição 4. Depois de mais 1 segundo, ele está na posição 6. Quero que você note, eu estou simplesmente percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempo também iguais. Isso mostra que a gente vai ter uma velocidade constante. Olha só, 2 metros a cada 1 segundo. 2 metros a cada 1 segundo. Ou seja, a velocidade do móvel é 2 metros por segundo, constante, sempre. E se essa velocidade não está variando nem em direção e nem em sentido, nem tão quanto no seu valor, no seu módulo, eu posso garantir para vocês que é o movimento retilíneo uniforme, no qual a aceleração é zero. Agora, falou de movimento retilíneo uniforme, lembra da função horária da posição. Nossa única equação que a gente tem, que é o nosso sorvetinho. S igual a S0 mais VT, ou seja, a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Notem que isso aqui é uma equação horária. E olha só, é a posição em função de um tempo. Velocidade constante, posição inicial. Se eu boto aqui, por exemplo, que a velocidade é 2 e a posição inicial desse objeto é 0, 2 vezes 2 segundos, 2 vezes 2, eu vou estar na posição 4, 2 segundos eu estou na posição 4, ou seja, uma função horária da posição. Se aparecer um gráfico, e esse gráfico for um gráfico de posição por tempo, lembre que a gente vai ter uma reta. Lembre-se também que quanto maior for a inclinação dessa reta, maior é a velocidade do seu corpo. E olha só, isso já te dá uma boa dica.
vai falar para você que a velocidade desse objeto é numericamente igual à tangente de θ, ou seja, o coeficiente angular do gráfico do MRU de posição por tempo vai me dar a velocidade. E se por um acaso aparecer um gráfico, esse gráfico for de velocidade por tempo, lembre-se que a velocidade é constante e teremos uma reta. Essa foi a primeira dica para você. Espero que você tenha entendido e que você já esteja agora munido de movimentos retilíneos do tipo uniforme. Vamos para a próxima. O papo agora é MRUV, um aí dos queridinhos do Enem, e não só do Enem, como de qualquer vestibular. Para se dar bem, é interessante você saber algumas coisas. Quando eu falo de MRUV, eu estou falando de movimento retilíneo uniformemente variado. Vocês podem achar que eu vou ser aquele tiozão chato, né? Mas olha só, eu já vou te pedir que você faça uma coisa. Por gentileza, anota isso aqui, ó, uniformemente. Acredite ou não, isso vai fazer toda a diferença para você poder entender esse movimento. É um movimento no qual a velocidade vai variar, só que ela vai variar de forma constante. Ela vai variar de forma uniforme. É importante que vocês saibam que a nível de pré-vestibular, a nível de ensino médio, a nível de Enem, nós nunca vamos ter a aceleração variando. Para você estudar aceleração variando, você vai ter que fazer faculdade de física. E acreditem, talvez não seja uma das coisas mais bonitas que você vai ver dentro da faculdade, a aceleração variando. Mas isso aí é um assunto para outra hora. Entra na faculdade agora pelo Enem comigo, lembrando disso aqui. Quando eu tenho esse movimento retilíneo uniformemente variado, é um movimento no qual a gente vai ter a velocidade e essa velocidade vai variar constantemente. Imagine que você tenha um objeto aqui, ó, tá? E obviamente, para que essa velocidade varie, é importante que você já saiba que é necessário uma força. A força é a única coisa que vai fazer a velocidade variar. A força é a única coisa que faz com que um corpo possa mudar o seu estado. E falar de mudar o estado é mudar a sua velocidade, aumentar o módulo da velocidade, variar a direção, variar o sentido da velocidade. E olha só, eu tenho um corpo, velocidade inicial 0. Com certeza atuou alguma força ali em algum momento, e ele agora vai começar a ter uma velocidade. Depois de 1 segundo, eu garanto para ti que essa velocidade é 4 metros por segundo. Depois de mais 1 segundo, a velocidade é 8 metros por segundo. Eu tenho certeza que a próxima você não precisa nem olhar aqui. Você já respondeu daí. A próxima vai ser quanto? 12. Depois do 12 vai ser quanto? 16 metros por segundo. Depois de 16, você já viu aqui, ó, 20 metros por segundo. O que você com certeza já está pensando? O uniforme. A velocidade está variando uniformemente. Está variando de quanto? De 4 em 4. A cada 1 segundo, ela aumenta 4 metros por segundo. Escutou o que eu falei? A cada 1 segundo, a velocidade aumenta 4 metros por segundo. Ou seja, está variando 4 metros por segundo a cada segundo que passa. Com certeza você já matou outra coisa. Você já viu que a aceleração desse movimento é 4 metros por segundo ao quadrado. Sim. Se ela está variando 4 metros por segundo a cada 1 segundo, você já pode botar aqui, ó, que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração constante. Sempre 4. 4 metros por segundo ao quadrado. E agora, eu posso te mostrar isso na forma de um gráfico. Olha só, eu mostro esse gráfico para você, que é um gráfico de velocidade por tempo. Nota que no instante 1 segundo, a velocidade é 4. No instante 2, a velocidade é 8. No instante 3, a velocidade é 12. No 4, seria 16. Com certeza você também já deve ter notado uma coisa. Como a velocidade está aumentando, ele não vai mais percorrer distâncias iguais, intervalos de tempos iguais. À medida que o tempo vai passando, essa distância ela vai tender a o quê? A aumentar. E eu vou te falar uma coisa. Poucas pessoas comentam isso. Isso não é macete? Isso não é alguma coisa do outro mundo? Não sou eu que estou inventando. Quem inventou foi um cara chamado de Galileu Galilei. Lá no século 17, Galileu falou uma coisa que era o seguinte: esses movimentos variados, eles sempre vão ter uma progressão.
que a gente chama de deslocamentos sucessivos de Galileu. Nota que sempre que eu tiver um gráfico de velocidade por tempo, existe uma propriedade dentro do movimento uniformemente variado que diz o seguinte: se eu calcular a área abaixo desse gráfico, eu vou ter o deslocamento. Agora, eu vou te mostrar uma coisa. Se eu calcular a área, essa areazinha aqui, ó, que vai do 1, né, para 1 segundo, sendo 4. Eu vou ter o deslocamento da primeira parte. Quanto é que vai ser esse deslocamento? Essa área é um triângulo. É base vezes altura sobre 2. A base é 1, a altura é 4, dividido por 2, né, vai ficar 1 vezes 4 dividido por 2 é 2. Eu sei que nesse primeiro segundo, esse móvel anda 2 metros. No segundo, nota que eu vou calcular a área. Agora essa área desse trapézio. Só que eu posso te mostrar uma coisa, minha amiga? Posso te mostrar uma coisa, meu amigo? Você consegue enxergar que a gente tem uma simetria. Isso aqui vão ser 3 triângulos iguaizinhos o primeiro. Ou seja, isso aqui vai ser 3D. Se isso aqui me deu um deslocamento D, o próximo vai ser 3D. O próximo, quanto você acha que vai ser, ó? 1 triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos, 5 triângulos iguais. O próximo é 5D. E o próximo, 7D. E o próximo, 9D. É uma progressão de 2 em 2. E olha só, se esse primeiro D foi 2 metros, o próximo é 2 vezes 3, aqui ele vai estar andando 6 metros. O próximo é 5 vezes 2, aqui ele vai estar andando 10 metros. Notaram? Você não precisa de muitas equações para saber quanto que ele andou. Isso aqui é uma ferramenta muito importante. Você vê isso em queda livre. Você pode usar isso sempre que o movimento for um movimento retilíneo uniformemente variado. E agora, só para não dizer que eu não te dei as equações, lembrem-se, quando eu falo de MRUV, velocidade vai variar de forma constante. Como a gente já provou aqui, a aceleração é constante, porém diferente de zero. E eu tenho 3 equações. Função horária da posição. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. O sorvetão. Posição em função do tempo. Vovoate. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. É a que dá essa nossa querida montagem de gráfico. Esse gráfico aqui é um gráfico de velocidade por tempo, regido por essa equação do primeiro grau. E agora, dessas duas, eu trago uma relação para você, que é a relação de Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes o ΔS. Que é o quê? É a velocidade final igual a velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Notem que Torricelli é uma equação muito importante para você usar quando o exercício não te informa o tempo. Então agora aqui, ó, sabendo tudo de MRUV, uma boa dica para você estudar e matar no seu Enem. Valeu! A dica agora é de dinâmica. Quando eu falo de dinâmica, a gente vai ter que lembrar que é a parte da física que vai tratar das causas do movimento. Pensou em alguém para explicar a causa dos movimentos? Eu lembro de ninguém mais, ninguém menos que Newton. E para a gente entender a causa dos movimentos, é importante que você vá armado com as 3 leis de Newton aí para o seu Enem. Primeira lei de Newton. Princípio fundamental da inércia. O que fala a inércia para você, minha amiga? O que fala a inércia para você, meu amigo? É a tendência que os corpos têm de manter o seu estado. Todo corpo que possui massa, ele possui uma característica intrínseca a essa matéria que é chamada de inércia. E o que essa inércia vai te dizer? Fala assim, ó, que se um corpo ele está parado, a tendência dele é continuar parado. E se um corpo está em movimento reto uniforme, a sua tendência é continuar em movimento reto uniforme. A menos, é claro, que uma força externa atue sobre ele e consiga simplesmente mudar o estado desse corpo. Se caso não acontecer isso, aquele corpo que está parado, aquele corpo que está em MRU, assim vai ficar para toda uma vida. Isso é uma característica intrínseca da matéria. Isso é algo que toda massa tem. E só lembrando,
quanto maior for a massa de um corpo, maior é a inércia desse corpo. Ou seja, faz uma viagem comigo. Você vai lá no mercado, um carrinho de compras vazio. Carrinho de compras vazio, fácil de pôr em movimento, né? Fácil de parar ele quando ele está em movimento. Pouca inércia. Eu preciso de pouca força para alterar o estado inicial desse corpo. Vou botando massa ali, vou botando várias compras, eu aumento a massa desse corpo. Aumentando a massa desse corpo, eu aumento a inércia. Ele vai resistir mais a quebrar o seu estado, ou seja, com mais massa, eu tenho que fazer uma força maior para romper o seu estado de repouso ou MRU. Ou seja, o carrinho cheio, eu tenho que fazer uma força maior para pôr em movimento. E se ele estiver em movimento, eu tenho que fazer uma força maior para poder pará-lo. É importante você lembrar também que um corpo para estar no seu estado inercial de movimento retilíneo uniforme ou repouso, a força resultante sobre esse cara é zero. É importante lembrar disso. Eu não estou falando que não existe força. Tá? Eu estou falando simplesmente que o somatório dessas forças tem que dar zero. Então, não esquece, inércia, tendência do corpo a manter o seu estado. E aí, a gente vai falar da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, o física, meu amor, que é praticamente algo que seja uma continuação da lei da inércia. O que fala isso? Imagine que você tem uma caixa. Você imaginou uma caixa? E aí, para você alterar o estado inicial dessa caixa, você vai precisar de uma forcinha. É claro que se você romper o estado inicial daquela caixa, aquela caixa vai alterar o seu estado, vai variar a sua velocidade. Velocidade inicial zero, vai começar a ter uma velocidade diferente de zero. Então, sempre que eu aplicar uma força nesse corpo, alterando o seu estado, eu vou estar tendo uma aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Não esquecer, a unidade de força no sistema internacional é o Newton. Para você fazer bonito, a massa tem que estar em quilogramas e a aceleração tem que estar em metros por segundo ao quadrado. Essas são as unidades padrões. Se tiver alguma coisa diferente, ele quiser a resposta em newtons, você tem que fazer as devidas alterações. E não esqueça, quanto maior for a força aplicada em uma massa, se eu tenho uma massa constante, quanto maior for essa força aplicada, maior vai ser a sua aceleração. Então, vai munido lá para a tua prova do Física, meu amor. A única equação que a dinâmica vai ter, basicamente. E olha só, terceira lei de Newton para você. A terceira lei de Newton, com certeza, ela é uma das mais famosinhas. Todo mundo fala de ação e reação. Só que eu vou te falar, é uma das leis que a gente tem que ter o maior cuidado. A terceira lei de Newton é simples e fala o seguinte: para toda força de ação, existe uma força de reação de mesmo módulo. O que é o módulo? É o valor, mesma intensidade, na mesma direção, porém em sentidos opostos. É importante que você entenda que a ação nunca vai anular a reação. Como é que é? A ação nunca anula a reação. Ou seja, as forças têm que estar agindo em corpos distintos. Quer ver uma coisa? Eu empurrei o quadro vai me empurrar. Se eu empurrei com 50 newtons, o quadro me empurra com 50 newtons. Empurrei na direção horizontal, o quadro me empurra na horizontal. Empurrei o quadro para frente, ele vai empurrar no sentido oposto, vai empurrar para trás. Só que a força que eu faço no quadro não anula a força que o quadro faz em mim, porque são corpos diferentes. Tonho fazendo força no quadro fazendo força em mim. São corpos distintos. A ação nunca anula a reação. E aí eu te trago para um cuidado muito especial. Lembra daquela força que a gente chama de força normal, que é a reação da superfície? E lembra de uma força que a gente chama de força-peso, que é a ação do centro da Terra sobre os corpos. A força-peso, a reação dela está no centro da Terra. Se eu boto os dois, agindo num corpo, num bloco, e esse bloco está num plano horizontal, nota que normal e peso têm o mesmo módulo, eles vão ter a mesma direção em sentidos opostos. Você deve estar pensando assim, ação e reação. Vou dizer, não!
porque eles atuam no mesmo corpo. Eu posso anular essas duas. E a ação nunca anula a reação. Então, para você fazer bonito no seu vestibular, fazer bonito no seu Enem, lembra, princípio fundamental da inércia. Característica dos corpos manterem o seu estado. Princípio fundamental da dinâmica, física, meu amor. Princípio fundamental da ação e reação, né? Por uma força de ação, existe uma força de reação de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, né? Atuando em corpos distintos. Essa foi mais uma dica com muito amor e carinho para você. O papo agora é energia. Mais especificamente, vou falar sobre sistemas conservativos. Mas para a gente poder iniciar a ideia de sistemas conservativos, é importante que você lembre o que é a energia mecânica. Nós temos diversas formas de energia e, o Enem costuma cobrar isso com muita recorrência. Lembrem-se, você não cria energia, você não perde energia, você vem apenas transformando essa energia. Eu vou me ater aqui com você a uma energia que é chamada de energia mecânica. E quando eu falo de energia mecânica para você, minha amiga, para você, meu amigo, eu quero que você lembre daquela energia que é energia de movimento. Quando eu falei de energia mecânica, eu estou falando de movimento. E tem dois tipos aqui para você. A energia cinética. O que é energia cinética? A energia cinética é quando realmente você vê aquele corpo tendo uma velocidade, variando a sua posição, tendo movimento efetivo. Ou seja, quando esse corpo ele tiver uma velocidade, ele vai estar dotado de energia do tipo cinética. E como se calcula essa energia cinética? Massa do corpo vezes a velocidade elevada ao quadrado sobre 2. Não esqueça, a unidade de energia cinética é a mesma unidade de energia mecânica que é a mesma unidade de qualquer energia, que é o Joule. E aí eu falo que nós temos ainda a energia potencial. Falei de energia potencial? Lembra que a energia potencial é aquela energia que pode ser armazenada. Ou seja, por exemplo, eu pego esse meu querido giz, pergunto para você, aqui tem energia mecânica? Você vai olhar para ele e vai dizer, sei lá, tem, sim, não tem? Depende da tua resposta, mas eu garanto que tem. Não tem energia cinética, porque você não vê efetivamente ele tendo uma velocidade. Mas possui energia mecânica, porque existe uma energia armazenada que, se eu largar, eu consigo transformar efetivamente em velocidade, em movimento. Essa energia armazenada é energia potencial. De que tipo? A energia potencial do tipo gravitacional, EPG, onde massa vezes gravidade vezes a altura que esse corpo vai estar em relação a uma referência nossa. Quer ver uma coisa? Se eu boto minha mão como referência e tenho esse giz aqui, né? Eu digo que do giz até minha mão eu devo ter uns 30 centímetros. Quando eu largo, a gente vai transformando efetivamente a energia potencial gravitacional, aquela energia que é armazenada, em energia cinética. E ainda tem outro tipo de energia para você, que é a energia potencial do tipo elástica. Essa você vai notar que ela vai aparecer em molas, em elásticos, em fios que eu posso ter uma deformação. Essa energia potencial elástica depende de uma constante K, que é a constante da mola, a constante do elástico, que a gente vai estar trabalhando. O X é a deformação, então eu vou pegar Kx, elevar ao quadrado e dividir por 2. Gente, então, lembrou de energia mecânica, lembra da soma da energia cinética e sua energia potencial. E agora eu posso falar de sistemas do tipo conservativos. Sistemas do tipo conservativos são sistemas onde só atuam forças conservativas, tais como força-peso, força elástica, enfim, forças que não vão dissipar energia. Você deve estar se perguntando, que forças dissipam energia? Atrito, né? Resistência do ar, enfim. Tá? Quando eu falo de sistema dissipativo, eu falo que eu vou ter uma perda da energia mecânica. E a gente não quer tratar disso. Lembrem-se, eu estou falando de sistema conservativo. E aí eu já te uso um exemplo clássico, recorrente de várias provas. Aqui eu tenho uma garotinha que está se desbravando em uma montanha-russa, ela sobe aqui, né? E nesse exato momento na montanha-russa a velocidade da garotinha é 0. Eu posso garantir que essa garota tem uma energia potencial gravitacional.
Ou seja, ela tem uma energia mecânica. Se a velocidade é zero, eu até posso garantir para você que a energia cinética é zero. A energia mecânica da garotinha nesse ponto A é única e exclusivamente a energia potencial do tipo gravitacional. Ela começa a descer. À medida que ela vai descendo, ela começa a aumentar a sua velocidade. E olha só, eu aumento a velocidade da garota, mas eu diminuo a altura que ela vai estar do chão. Então, a gente aumenta a energia cinética, diminuindo a energia potencial. Porém, a energia mecânica ela se mantém a mesma. Lembrem-se que eu não vou dissipar a energia mecânica em calor, ruído, som ou deformação. É um sistema conservativo, não tem atrito. Então, a energia mecânica que ela teria no ponto A, ela vai manter no ponto B. Aqui, a gente não vai ter energia potencial, porque nós não temos uma altura em relação ao solo. Então, significa que eu transformei toda a energia potencial gravitacional no ponto A em energia cinética no ponto B. Se eu quiser, eu posso até achar a velocidade com que ela chega aqui. Quer ver uma coisa? Basta eu igualar a energia mecânica que eu tenho em A com a energia mecânica que eu vou ter em B. E isso aqui é a arma para quando eu falo de sistemas do tipo conservativos. Lembra que a energia mecânica que eu tenho em A vai ser energia potencial. Que tipo? Potencial gravitacional. Então eu vou botar aqui, ó, mgh. A energia mecânica que eu tenho em B, eu transforma energia potencial gravitacional em energia o quê? Cinética. Então a energia mecânica que eu tenho em B é mv² sobre 2. Eu posso simplesmente eliminar as massas aqui. Elas são iguais dos dois lados, então eu simplesmente fui ali e simplifiquei. A gravidade local é 10, a altura que ela está é 3,2. 10 vezes 3,2 vai ficar 32. Eu tenho um 2 aqui, eu já vou multiplicar. Vezes 2 é igual a v². Quando eu trato essa ideia, eu posso falar que a velocidade é a raiz quadrada de 64. Ou seja, ela vai chegar ali embaixo com uma velocidade de 8 metros por segundo. E isso a gente conseguiu fazer graças ao sistema conservativo, no qual a energia mecânica ela vai ser igual em todos os pontos da trajetória. Essa foi mais uma dica quente para você, meu amigo, para você, minha amiga. Atracamos agora em novos mares com a ondulatória. E falar de ondas é lembrar algumas coisas muito importantes e recorrentes na prova do Enem. Primeiro de tudo, eu quero, junto contigo aqui, ó, natureza das ondas. 2 tipos para você. As ondas mecânicas, que são aquelas ondas que necessitam de meio material para se propagar. A mais famosa de todas é o som, mas a gente também tem lá o pulso numa corda, tá? A onda no mar e assim por diante. Eu ainda tenho para você, falando de natureza, as ondas eletromagnéticas. Onda eletromagnética é aquela onda que não precisa de meio material para se propagar. Ou seja, se propaga no vácuo. A mais famosa é a luz. Mas a gente tem lá as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, enfim, tá? Inúmeras ondas do tipo eletromagnética que eu já vou falar um pouco melhor com você. Então, ó, natureza das ondas, mecânica eletromagnética. Eu ainda posso classificar essas ondas de acordo com a sua vibração. Lembra-se, eu posso ter uma vibração do tipo longitudinal, no qual a onda se propaga e vibra na mesma direção, e eu posso ainda ter ondas do tipo transversais, no qual a vibração é perpendicular à propagação. Essa onda também pode se propagar em uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões. Uma dimensão, as ondas unidimensionais, 2 as bidimensionais, 3 as tridimensionais. É importante que você consiga observar uma onda e olha só, em geral a gente usa esse tipo de onda. Não importa, né, se for lá, por exemplo, o som, que é uma onda longitudinal, tá? A gente também vai usar essa onda. Isso aqui é uma representação de onda genérica. E olha só, alguns elementos de uma onda para você. Primeiro de tudo, esse ponto mais alto da onda que eu tenho aqui para você, eu chamo de crista. Lembra, se você está por cima, está na crista da onda. Esse ponto mais embaixo aqui, eu chamo de vale, tá? Você nunca vai estar lá, nunca vai estar por baixo, né? Sempre na crista. Vale embaixo, crista em cima. Outra coisa que é de suma importância.
você conseguir observar numa onda o que é o seu comprimento, o seu lambda, o comprimento de onda. O lambda é essa letra grega que significa comprimento de onda. E um comprimento de onda, ele sempre vai de uma crista a outra ou de um vale a outro. Ou ainda pode ser uma oscilação completa, ou seja, daqui até aqui. Isso pode ser um lambda. Nota que se eu pegar daqui até esse ponto, eu não tenho um lambda, e sim um lambda sobre 2, a metade de um lambda. É importante você pegar desse eixo médio até uma crista, ou desse ponto eixo médio até um vale e chamar de amplitude. Amplitude é essa distância desse ponto médio até a crista ou do ponto médio até o vale. Olha só. Uma das equações mais recorrentes da prova do Enem é a nossa equação fundamental das ondas, que vai calcular a velocidade de propagação de uma onda. É o nosso popular vai lamber ferida. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a sua frequência. Lembra que a frequência é o número de oscilações que essa onda vai ter em um dado tempo. Quanto maior for a frequência, maior é a energia da onda, lá pelas ideias de Planck. E é igual a H vezes F. Agora, observa comigo algo muito recorrente. Isso aqui é o nosso Rami-Lux G. O Rami-Lux G é nada mais, nada menos do que o espectro eletromagnético, onde eu tenho RA, anota aí, ondas de rádio. Dentro das ondas de rádio, aqui a gente vai ter AM, aqui a gente vai ter FM. Não confunda, onda de rádio é a onda de transmissão, não o som que vai sair. O som é uma onda mecânica, aqui eu tô falando de uma onda eletromagnética, hein? Ó, AM, amplitude modular, FM, frequência modular. Olha só, a onda AM, ela tem uma menor frequência. Como ela tem uma menor frequência, ela tem a capacidade de refletir na ionosfera. A FM tem uma frequência maior, então ela ultrapassa a ionosfera. A gente já precisa de satélite para redistribuir esse tipo de onda. O M, micro-ondas. Quando fala de micro-ondas, você provavelmente deve estar aí no Wi-Fi da sua casa, né? Quando você pega lá o Instagram para dar uma olhada, você usa o Wi-Fi, né? Falando em Instagram, segue lá, né? Tonho Física. Brincadeira. Olha só. Galera, dentro chego aqui na micro-ondas, Wi-Fi, Bluetooth e tudo mais, tá? É micro-ondas. É ondas de informação. Falei do I, tô falando do infravermelho para você. Infravermelho, ondas de calor. Ok? É assim que o Sol aquece a Terra. Quando eu abro esse L aqui, ó, a gente está falando da luz visível. E dentro da luz visível, eu vou ter o Roig Biv. Tá botando em inglês aqui, Roig Biv. É importante isso aqui, tá? Por que é importante estar em inglês? Tem muita gente que gosta de fazer o VAV. Mas eu gosto mais desse Roig Biv, porque, ó, é nada mais nada menos do que o espectro da luz. Quando eu falo do espectro da luz, ó, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né? Red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. hein? Meu inglês é muito britânico. Brincadeira. Ó, e olha só, se você quiser, pode ir no VAVAV também. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O problema é, vai que tu bota primeiro vermelho, o segundo já bota azul, não vai dar certo. Né? Aqui tem uma ordem de frequência que é muito importante. Nota que o vermelho está próximo do infravermelho. Nota que a violeta está próximo de quem? Do ultravioleta. E falar de ultravioleta é importante demais. Ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C. Ultravioleta A é basicamente luz, tá? Essas luzes negras, enfim, basicamente luz. Ultravioleta B é o que dá o bronzeamento, faz a síntese do ergosterol lá para a vitamina D, tá? E o ultravioleta C, olha só, dá essa notadinha, muito importante agora aí na pandemia do Covid, que a gente fazia esterilização de ambientes hospitalares graças ao ultravioleta C. É uma onda de maior frequência, então ele tem esse poder ionizante, esse poder de fazer a esterilização de ambientes, ok? Raio-X.
oriundo da rápida desaceleração de um elétron, muito usado em medicina de diagnóstico. E aí, por último, a gente tem o raio gama. O raio gama, ele nada mais é, nada menos é do que a única porção de onda que é emitida de um núcleo extremamente instável. Então, você tem um núcleo instável, ele vai emitir duas partículas, alfa, beta, e uma onda eletromagnética que é gama, de alta frequência, extremamente penetrante, ok? Lembrem-se, isso aqui tá tudo em ordem de frequência. A maior frequência é a do gama, a menor frequência é da onda de rádio. Notem que daqui para cá também cresce a energia, graças àquela ideia de Planck. Energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia. Isso aqui é uma constante. Isso aqui vai ser dado na prova para vocês. 6,6 vezes 10 a menos 32 joules segundos. Vocês não precisam decorar, tá? Isso aqui é dado. Você só tem que saber que quanto maior a energia, maior vai ser a frequência. E essa foi mais uma dica para você fazer bonito no seu Enem. Lembrem-se, eu e toda a equipe do curso Enem estamos juntos com você. Faça uma boa prova, acredite em você, porque nós acreditamos em você. A aprovação não vai passar de consequência do seu esforço. E eu sei, nesse momento, pandemia, isso, aquilo tudo, eu sei o quanto você está se esforçando para estar aqui. Faça uma boa prova, vá leve, detone. Estamos com você. Grande beijo! Então, meus valentes, minhas valentes, peguem suas armas, vamos ao triunfo. A hora está chegando e, nesse momento, é sempre importante algumas dicas naquilo que a gente chama de aulão. Dicas de conteúdos que têm mais aparecido nas provas do Enem. Então, hoje eu selecionei para vocês 5 dicas que nós vamos trabalhar aqui, começando pela parte de eletromagnetismo. Dentro da eletricidade, um assunto que cai muito é o eletromagnetismo, que é, basicamente, a união da eletrodinâmica com o magnetismo. Onde se dá essa união? Basicamente, na indução eletromagnética. O que é a indução eletromagnética? É você ter um fluxo magnético variável, por isso ΔΦ, ok? Que vai induzir num circuito elétrico fechado uma corrente elétrica, ou seja, você vai ter energia elétrica. Lembra que para um circuito elétrico funcionar tem que ter o quê? Corrente elétrica, certo? A famosa lei de Faraday diz que uma DDP, uma força eletromotriz, é igual ao negativo da variação do fluxo magnético por um certo intervalo de tempo, ok? Então você varia o fluxo magnético de maneira temporal e você vai ter a DDP, diferença de potencial, que vai gerar a corrente elétrica, ou seja, você produziu energia elétrica. A dica mais importante aqui é que a indução eletromagnética, você transformar magnetismo em eletricidade, ou a união do magnetismo com a eletricidade, para ter corrente elétrica induzida, não basta ter fluxo magnético. Você tem que ter a variação dele, ó, ΔΦ, não é apenas Φ. Ah, mas então como é que eu vario o fluxo magnético, professor? Olha lá, ΔΦ, variação do fluxo magnético, é igual a BA cosseno de θ. Estas 3 variáveis aqui, ó, campo magnético, B, área da espira, que vai estar imersa no fluxo magnético, e o ângulo de giro da espira é que vão variar o fluxo magnético. Então, eu posso variar de 3 formas, variando o campo, variando a área ou o ângulo de rotação, ok? Eu fiz um desenho aqui para você, ó, essa aqui em branco é a minha espira, olha lá, ó, certo? Essa linha aqui é uma linha de campo magnético, certo? Aí você vai ter várias linhas, por isso que a gente fala em fluxo. Agora, como é que eu vou variar esse fluxo? Vamos imaginar que eu tenho um campo magnético variável. Eu vou aumentar o campo ou diminuir o campo. Essa linha aqui vai ficar mais grossa ou mais fina. Então, daí eu estou variando o fluxo, estou induzindo corrente elétrica, ó, no meu circuito fechado. Ah, mas se o campo for constante, eu posso variar outra coisa, a área da espira. Eu fiz só uma linha, mas eu tenho várias linhas aqui, ó, que atravessam o quadro. Só que vai passar a linha somente por dentro dessa área. Se eu ampliar a área, eu vou pegar o quê? Mais linhas. Então, eu vou estar
alterando o fluxo magnético. É que nem um cano d'água. Você tem um cano d'água fino de 10 e um cano d'água de 50, ok? O de 50 vai passar mais água, porque tem uma área maior, uma área de secção reta. Então você pode variar o campo, você pode variar a área. Mas e se eu não puder? Se eu tiver um campo magnético constante e não puder aumentar e diminuir a área da espira, eu posso modificar a posição dela em relação ao fluxo. Então eu posso variar a rotação. Essa espira está aqui, ó, a linha está batendo direto aqui, ó, certo? Ou daqui para lá, ó. Deixa eu mudar minha posição aqui, vai ficar mais fácil, ó. A espira está nessa posição, a linha está vindo aqui, ó. Se eu começar a rotacionar a espira, olha lá, ó, rotacionando ela, para ela ficar na horizontal, a linha não passa mais pela espira, vai passar rente a ela. Então eu vario o fluxo, ó. Se eu começar a rotacionar para cima, passa mais linhas, ó, aumentando o fluxo e vai diminuindo o fluxo. Então eu posso variar o fluxo magnético de 3 formas: o campo, área e um ângulo que nós chamamos de ângulo de rotação. Vai gerar uma diferença de potencial aqui na fiação da espira, logo nós vamos ter o quê? Uma DDP que induz uma corrente elétrica, certo? Então isso que é o eletromagnetismo, e prestar atenção que no Enem aparece muito essas proporções ou respostas que nós temos que analisar quem que está variando para produzir determinado efeito, certo? Um exemplo claro disso é o quê? Uma usina hidrelétrica. Nós estamos passando por uma crise hídrica, não chove, e essa crise hídrica está provocando uma crise energética em termos de produção de energia elétrica. Por quê? Porque no Brasil nossa matriz é hidroelétrica. Nós dependemos, a maior parte de produção de energia elétrica no Brasil depende da água, ok? Depende, nós temos níveis ou represas de água com um certo nível de água. Quando eu falo em represa, ó, eu construí aqui para vocês uma barreira, certo? Aqui eu represei a água e nós temos um nível, ó, uma altura de coluna de água que nos interessa. Isso aqui nos proporciona energia potencial gravitacional, que vai entrar numa tubulação e se transformar em energia cinética. Essa cinética de translação vai se transformar em cinética de rotação. Eu vou girar um rotor aqui, uma turbina, e essa turbina vai acionar o quê? O gerador. Lá dentro do gerador, você tem várias espiras girando no interior de um campo magnético constante com área constante. Então, lá no gerador de uma hidrelétrica, você varia esse θ aqui, ó. Você gira, varia a rotação e produz energia elétrica e aí leva para a transmissão, ok? A moral da história é o quê? Por que a crise hídrica? Porque nós não estamos com nível de água suficiente para produzir energia elétrica suficiente aqui. Então, se eu tiver pouca altura de coluna de água aqui, eu tenho menos energia potencial gravitacional. Logo, eu vou ter menos capacidade de produção de energia elétrica. E é isso que está acontecendo nesse momento. Óbvio que esse desenho aqui, né, é todo acoplado, né? Se você for visitar uma hidrelétrica, tudo isso está dentro do mesmo quadrado, vamos dizer assim. Aqui eu só destrinchei para ficar um pouquinho mais didático. Ok? Então, indução eletromagnética, produção de energia elétrica, que tem a ver, inclusive, com essa temática da crise hídrica, tá? É um assunto bem atual para estar aparecendo aí no Enem. Então, essa é a dica relacionada à eletricidade, e eu vou conectar uma outra dica aqui com outro assunto, só que daí de termologia, ok? Então, galera, a segunda dica, né, de um dos assuntos que mais aparece no Enem é sobre termodinâmica, dentro da termologia, né? E dentro da termodinâmica nós temos a primeira lei da termodinâmica, que é basicamente o enunciado da conservação de energia no universo. Nada se cria, nada se destrói em termos de energia. Tudo se transforma. Não é em termos de matéria, estamos falando em termos de energia. E agora eu vou vincular essa dica aqui da termodinâmica àquela dica da indução eletromagnética. Variação, lembra sempre, não é fluxo magnético, mas sim a variação do fluxo magnético induz corrente elétrica. Então nós temos, por exemplo, as espiras, você tem um campo constante, uma área constante, você pode rotacionar ela e essa rotação produzir energia elétrica. Foi isso que nós vimos numa hidroelétrica. Agora eu vou mostrar para você uma termoelétrica, que tem a ver com a primeira lei da termodinâmica e tem a ver com a indução eletromagnética. Porque aquilo que nós vimos lá no gerador da hidrelétrica continua ocorrendo aqui, ó. Só que ao invés de nós girarmos essa espira para variarmos esse θ através da água, agora nós vamos girar através de vapor d'água e num ciclo fechado, onde eu não necessito que tenha uma chuva constante. Então, olha só o que acontece aqui, ó. Eu tenho um sistema onde a gente chama de caldeira,
tá? Sendo que o nome próprio caldeira já sugere que ele vai ser aquecido. E lá dentro eu tenho água líquida. Essa água líquida se transforma em vapor a alta pressão e temperatura, circula numa tubulação e vem girar uma turbina. Essa turbina aciona o gerador. Lá dentro do gerador, DDP, epsilon, força eletromotriz, é igual a menos ΔΦ por ΔT. Por que isso acontece lá? Porque nós variamos o fluxo magnético no intervalo de tempo, rotacionando espiras. Só que antes com a força d'água e agora com a pressão, né, ou com a força do vapor d'água. Esse vapor depois ele vai se condensar e volta para a caldeira de novo, se transforma em vapor. Por isso que eu falei que é um ciclo fechado, né? Você já tem uma quantidade de água ali, não necessita que chova para ter sempre água dentro da caldeira, tá? Isso é importante. Então, a crise hídrica, nesse momento, ela não afeta tanto, tá? Então, nós não temos essa questão. E depois eu faço um outro paralelo entre hidrelétrica e termoelétrica, tá ok? O que eu quero mostrar para você aqui é a primeira lei da termodinâmica. Ela tem a ver com o que eu falei, conservação de energia. Então, repara o seguinte, aqui na caldeira, tá? Você está aquecendo ela com um combustível, por exemplo, um combustível que pode ser carvão, né? Pode ser gás natural, pode ser qualquer outro tipo de combustível. Mas você vai gerar um calor ali, você vai injetar energia térmica nessa caldeira, ok? Que eu estou representando pela Q maiúsculo de calor. Então você injeta calor nesse sistema, energia. A energia interna, a temperatura aumenta, variando a energia interna da água. A gente representa essa variação de energia interna por ΔU, ok? A água atinge uma temperatura e se transforma de líquido para vapor. Vai atingir uma certa temperatura e pressão alta e vai escoar por essa tubulação. Quando gira a turbina, gera-se o quê? Trabalho, que também é energia. Trabalho é uma transformação de energia, ok? O W representa a grandeza trabalho, né? Aí devido ao inglês work, né? Lembra sempre work em inglês significa trabalho. Então repara que eu entro com calor, parte fica no sistema variando a energia interna e outra parte sai na forma de quê? De trabalho. O que eu falei lá no início da aula, da dica? Energia você não cria, você não destrói, ela se transforma. Então, o calor que entrou vai ser igual àquilo que sai. Variação da energia interna, mais o quê? O trabalho. Isso é o princípio da primeira lei da termodinâmica. Ela basicamente expressa a conservação da energia no universo. É nesses termos que nós temos que pensar em termos de primeira lei da termodinâmica. Feito? Então, vamos para a próxima dica. E aí, na próxima dica, a gente vincula também com a termologia, mas a gente já vai para o lado da calorimetria. A primeira dica é relacionada à interpretação, tá? O que você tem que interpretar primeiro? Não é a curva. Muitos vão direto na curva. Aqui, apesar de ser reta, a gente chama de curva, que representa a relação entre o eixo Y e o eixo X. Antes de interpretar a curva, se está aumentando ou diminuindo, você tem que depois entender o que está aumentando, o que está diminuindo. O que em relação ao que? Então, a primeira coisa que você observa é quem está nos eixos. Aqui, eixo Y e aqui, eixo X. O que eu estou representando no eixo Y? T maiúsculo de temperatura. Entre parênteses, a unidade. É uma grandeza física, grau Celsius. Então, eu tenho valores de temperatura no eixo Y e aqui eu tenho valores de quê? T minúsculo de tempo, ok? Dado em que unidade? Em segundos. Então, agora eu sei que eu tenho uma relação entre temperatura versus o tempo. Aí, agora você observa a curva. Ó, do tempo zero, aqui é o tempo zero, onde cruzam os eixos, ao tempo T1, nós vamos a temperatura T0 para a temperatura T1, certo? Ou seja, a temperatura, ela aumentou. Agora, entre os tempos T1 e T2, a temperatura não muda, ó, ela permanece como? Constante. E depois, de T2 para T3, ela volta a aumentar. Então, agora eu fiz uma interpretação do que está acontecendo com a temperatura em relação ao tempo. Por que ela aumenta, permanece constante e aumenta de novo? Porque aqui a substância, né, eu estou idealizando como uma substância pura, ela está mudando de fase. E quando a substância, uma substância pura, muda de fase, muda de estado físico, ela permanece com a temperatura constante. E é aí que entra a história do calor sensível e do calor latente. Como eu falei para você, tanto calor sensível quanto calor latente é energia, só com funções diferentes.
Então, quando você tem um corpo e ele recebe calor, a primeira coisa que acontece é que aumenta a temperatura, aumenta a vibração molecular. Depois de um certo tempo, vamos imaginar que esse corpo seja sólido, essas moléculas que estavam vibrando, elas vibram tanto que elas acabam o quê? Se rompendo. Aí você está mudando de estado. A primeira energia que ela recebe para vibrar mais, né, no caso aí do aumento de temperatura, é o calor sensível. Então, o calor sensível aumenta a vibração molecular. Ele é responsável pela variação de temperatura. Quando muda de fase, a temperatura permanece constante, ok? E aí o que acontece? Ao invés de mudar a vibração, eu quebro as ligações moleculares. E aí eu mudo de estado, mudo de fase, certo? Então o calor sensível muda a temperatura. O calor latente muda de fase, certo? Q de quantidade de calor, M de massa, C de calor específico, ΔT de variação de temperatura. Q de quantidade de calor, M de massa, L de calor latente. Repara que nessa equação, o que é que não tem, que nós temos lá em cima? Justamente a variação de temperatura, ok? A massa, óbvio que quanto maior a massa, mais quantidade de calor você tem que dar para o corpo. O C, calor específico, é específico da substância. O calor específico do alumínio é uma coisa, da água é outra. O calor específico do ouro, o calor específico da areia, por exemplo. Deserto aquece rápido durante o dia e fica muito frio à noite, porque tem um calor específico baixo. Aquece rápido, mas resfria rápido. Por isso que no deserto nós temos, né, devido ao calor específico baixo da areia, né, nós temos uma temperatura muito alta, em torno de 40, 50 graus Celsius durante o dia e, às vezes, temperatura negativa durante a noite. Tá ok? Isso devido ao calor específico da areia. A água já tem um calor específico alto, certo? Ela demora para aquecer, demora para resfriar. Como no deserto não tem água, não dá o equilíbrio, tá ok? Então essa que é a lembrança. E variação de temperatura da substância, né, que vai acabar mudando, pode ser para aumentar ou diminuir, tá? Nós estamos falando de variação, né? Eu dei o exemplo ali de aumentar a vibração molecular, mas ela pode diminuir também, tá? Então, claro que quando aumenta, recebeu o calor. Quando diminui, perdeu o calor, né? Diminui a temperatura. E o calor latente, a massa também, se você quer vaporizar mais água ou menos água, mais calor, você vai ter que dar, né? Ou menos calor, diretamente proporcional. E o calor latente depende da substância também. Então, toda substância, para mudar de fase, ela tem que receber uma certa quantidade de calor a cada unidade de massa, por exemplo, tá? Então, a água, para você derreter o gelo, você tem que dar uma quantidade de calor latente. Para você vaporizar ela, e do líquido para o gasoso, é uma outra quantidade de calor latente, tá? Então não é só calor latente da água, mas a calor latente de vaporização para a água, calor latente de difusão da água, tá? São esses valores aí. Mas isso aí geralmente trabalha essas ideias. É mais para vocês lembrarem da diferença entre o calor sensível e o calor latente. Um varia a temperatura, o outro muda o estado. Valeu? Galera, uma outra dica relacionada à eletrodinâmica, né? Em termos de circuito elétrico. Geralmente aparecem circuitos elétricos na prova do Enem, tá? Então aqui eu quero mostrar para vocês a análise de um circuito elétrico, e um circuito elétrico muito tradicional que apareceu em vários vestibulares, né? E que os alunos confundem muito essas três lâmpadas aqui, que estariam representando os nossos três resistores, né? Aqui eu tenho uma resistência, R1, aqui eu tenho outra R2 e aqui eu tenho outra R3, certo? É correto considerar essas duas lâmpadas em paralelo, tá ok? Só que o grande erro aqui da moçada é que considera-se as três lâmpadas em paralelo. E isso é errado, tá? Apenas essas duas aqui, ó, ok? Lembra sempre que nós temos uma fonte de energia, ó, a bateria, né, que tem uma DDP, diferença de potencial. A chapinha maior é a positiva e a menor é o quê? A negativa. Então, se esse circuito aqui está fechado, circula por ele uma corrente elétrica, tá? Essa corrente elétrica sempre sai do positivo e vai para o negativo. Ela circula neste sentido, tá? Então, sempre saindo do positivo e chegando no negativo. Esse é o sentido da corrente. Aí você repara o seguinte, a corrente elétrica vem aqui, certo? Passa por essa lâmpada L1, que tem a resistência R1, certo? Passa a corrente I, eu chamei de I. E quando chega nesse nó, o que acontece? Ela se divide pela conservação da carga elétrica. Não pode surgir carga elétrica para manter I para cá, I para cá, certo? Tem que dividir. Então, você vai ter I1 aqui e I2 aqui,
certo? Somando as duas, vai daí. E essa soma vai se dar lá embaixo, ó. Ó, a corrente elétrica ali, lá se separa e aqui ela faz o quê? Se une, chegando I de novo na fonte, tá certo? Então essa é a corrente elétrica, é isso que vai comandar, é isso que vai dar o brilho para as lâmpadas. Sem corrente elétrica não tem brilho, não tem aquele efeito Joule, ok? Agora, por que aqui está em paralelo e isso aqui não está em paralelo com essas duas? Porque, veja bem, o paralelo fala muito sobre a DDP, que as lâmpadas estão submetidas. Então eu coloquei para você aqui, ó, esse ponto eu chamei de A, esse ponto B. Isso aqui tem um potencial elétrico, aqui tem outro potencial elétrico. Então tem uma DDP entre A e B, que é basicamente o da fonte, certo? Agora repara que nessa linha aqui, ó, esse fio, não tem nenhuma resistência elétrica, então você não vai queimar energia aqui. Logo, se você tem um potencial A aqui, aqui você também vai ter um potencial A. A gente diz que esses dois pontos estão curto-circuitados. Se aqui é A, aqui também vai ser A, ó, porque está curto-circuitado. Você não tem resistência queimando energia ali, ok? Agora, quando você vem aqui, ó, do B para este ponto, ou deste nó para este nó, tem a lâmpada no meio. Então, parte da tensão ou parte da energia que a corrente elétrica está trazendo para o circuito vai ser deixada aqui no R1. Ok? Então você não tem mais o mesmo potencial B aqui, ó. Esses dois pontos não estão curto-circuitados, ok? Você está queimando energia aqui, ó. Então aqui eu vou chamar de ponto C. Diminuiu o potencial, eu não sei para quanto. Se aqui é C, aqui também é C. Aí você repara que essa lâmpada R3, ó, está entre o ponto com potencial A e o potencial C, potencial AC. Essa outra também está entre o potencial AC, ó. E a DDP para essa lâmpada é BC, é um potencial, uma DDP diferente. Então, esta lâmpada não está em paralelo com essas duas que estão em paralelo. Tá? Então é muito comum o aluno considerar as três em paralelo, faz a equivalência da resistência em paralelo com as três, tira uma resistência, aplica V igual a RI e descobre uma corrente. Só que não é a corrente do circuito. Você vai ter que fazer uma equivalência entre essas duas em paralelo que vão deixar uma, e essa com essa vão ficar o quê? Daí em série, depois que tu tirar essa da jogada, ó. Você fizer a equivalência entre essas duas, tá ok? Então é importante demais você notar isso daí, que quem comanda, se está em série ou paralelo, tem muito a ver com a DDP das lâmpadas, tá ok? Não olha só pro desenho. Valeu? Então, galera, já que a gente falou aí da crise hídrica, que gera uma crise de produção de energia elétrica, vamos falar um pouquinho também do cálculo ou do consumo de energia elétrica. Como é que a gente calcula o consumo de energia elétrica, por exemplo, de um eletrodoméstico? Eu trouxe para você aqui o eletrodoméstico que mais gasta em casa, tá? Ou um dos, né? É um aparelho resistivo que é o chuveiro elétrico, tá ok? Então esse é um dos aparelhos que mais consome energia elétrica dentro de casa, e você vai ver que isso é verdade. Então, por exemplo, dentro desse chuveiro, ou neste chuveiro, vem sempre uma etiqueta, assim como todo aparelho elétrico dentro de casa tem uma etiqueta, e nessa etiqueta tem informações lá, certo? Então aqui, por exemplo, ó, 220V, 4400W e 20A. Que informações são essas? É importante a gente decifrar isso, tá? Ó, 220 volts. Então, esse aparelho, esse chuveiro, funciona em 220 volts, tá ok? A gente sabe que no Brasil existem cidades com 220 e com 110, certo? Então, esse aqui é para funcionar em 220 volts. Se ele funcionar em 220 volts, ele gera uma potência elétrica, ele dissipa uma energia elétrica de 4.400 watts, tá ok? Então, a potência dele que ele dissipa é essa daqui. E vai gerar uma corrente elétrica no circuito aqui, que está ligado na tomada, de 20 amperes. Por isso que em casa, cada chuveiro tem que ter um disjuntor. Ou seja, você coloca lá um dispositivo de segurança, né, que disjunta, o próprio nome já fala. Ele abre o circuito caso a corrente ultrapasse o valor do disjuntor. Se esse chuveiro aqui funciona com 20 amperes, você vai colocar um disjuntor ali de mais ou menos 25, 30 amperes. Você sempre coloca um valor acima, porque se você colocar exatamente o valor da corrente elétrica, vai desarmar toda vez que você ligar o chuveiro, ok? Então, essas informações
técnicas estão sempre etiquetadas num aparelho elétrico. Então, o Enem pode trazer, por exemplo, a etiqueta de uma torradeira, a etiqueta de um chuveiro, a etiqueta de um ferro elétrico e assim por diante. Tá ok? Então, primeira voltagem, potência, corrente elétrica, não necessariamente nessa sequência. Agora, eu estou falando de consumo de energia elétrica, isso tem a ver, claro, com a potência. Porque o que é potência? É consumo de energia por intervalo de tempo. Esse watts é joule por segundo. Então, eu dissipo aqui 4.400 joules a cada 1 segundo nesse chuveiro. Ok? Logo, como eu tenho P igual a ΔE por ΔT, esse ΔT ele está dividindo, passa para o outro lado como? Multiplicando. Ó. Então, o meu consumo de energia elétrica ele é igual a potência vezes o intervalo de tempo. Tá? Então, no consumo de energia elétrica, a gente nunca considera somente a potência do equipamento. Tem que ver o tempo que ele vai permanecer ligado. Tá? Quer ver uma coisa que nós temos muito em casa hoje e gasta, certo? A conta é mais ou menos R$50 por ano. Tá? R$50 por ano que você deixa aí na companhia de energia elétrica devido aos LEDs que os equipamentos eletrônicos têm em casa. Então, quando você vê uma luzinha de LED lá acesa na tua TV, que está lá preparada em stand-by só para ligar com o controle, aquela luzinha ali ela está gastando. E ela gasta 24 horas por dia, porque ela fica ligada 24 horas por dia, mesmo que você não ligue a TV, ok? Então, esse tempo é muito grande, a potência lá do LED é pequeno, muito pequeno, comparado com as lâmpadas que nós temos em casa. Mas o tempo de funcionamento dele é grande. Aí você diz, professor, R$50 por ano é barato. Não, não é barato porque você não tem só um LED. O micro-ondas tem LED, a TV tem LED, a torradeira tem LED, todos os equipamentos elétricos que a gente tem em casa praticamente tem LED. Então, se você juntar todos eles, você vai deixar bem mais que R$50 por ano, tá ok? Porque eles ficam 24 horas ligados. Então, tem que cuidar no consumo de energia elétrica. Se o Enem vier falar do consumo alto ou baixo, não considera só a potência. Considera o tempo também. É essa dobradinha aqui, ó, P vezes ΔT. Vamos calcular o consumo de energia elétrica desse chuveiro aqui, ó, para um banho de 15 minutos, ó. Quanto que vale o consumo de energia elétrica? Bom, ΔE, consumo de energia elétrica, é igual a potência vezes tempo, certo? A potência é quanto? 4.400 watts. Peguei na etiqueta do chuveiro. O tempo tem que estar em hora. E eu falei 15 minutos. Uma conversão rápida é a gente imaginar dividir o relógio em 4 partes. O que é 15 minutos? Não é uma parte dessas 4 aqui? Isso que é 15 minutos. É quando o ponteiro está aqui no 3, certo? Então, 15 minutos a gente diz que é 1/4 de hora. Certo? Então, nós temos aqui 1/4 de hora representando os 15 minutos. Logo, 4.400 watts vezes 1/4 de hora. Logo, a gente vai ter 4.400 dividido por 4, né? Vai dar 1.100 e watt vezes hora. Só que a Companhia de Energia Elétrica no Brasil não cobra watt-hora, ela cobra por quilowatt-hora. Tá? Então, para você ter o quilowatt, o que é o quilo? O quilo é 1000. O quilo não é uma unidade de medida, ele é um múltiplo. 1 quilograma, 1000 gramas. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 quilowatt, 1000 watts. Então, para você ter o quilo aqui, você divide esse valor por 1000. 1.100 por 1000 vai dar 1,1. Então, no caso, 1.100 watt-hora é 1,1 kWh, ok? Aí a pessoa, mas eu gastei só 1 kWh, professor. 1 kWh aqui na minha cidade é 65 centavos. O senhor disse que ia ser muito caro. Agora eu vou mostrar para você o cálculo, tá, de quanto você pagaria para a sua companhia de energia elétrica por esse 1,1 kWh. Lembrando que nós temos que pagar a cada 30 dias. Então, vou mostrar o cálculo para você. Então, galera, fechando aí o nosso raciocínio, a gente viu que o consumo ali deu de 1,1 kWh e agora vamos calcular o preço que a gente pagaria por esse 1,1 kWh, que é um banho de 15 minutos. Eu estou com uma fatura aqui de energia elétrica, né, da companhia aqui de Santa Catarina, que é a Celesc, tá? Então, a Celesc, ela cobra da gente o quilowatt-hora é por faixa, tá? Então, de 0 a 150 kWh, dentro dessa faixa, você paga 1 kWh, 65 centavos, tá? Então, vamos calcular o preço que a gente pagaria dentro dessa faixa, certo? Ó, 1 kWh, 65 centavos, eu faço uma regra de 3. 1 para 0,65, 1,1 para X, certo? Faça aquele cruzamento, ó, X vezes 1,
ok? 1,1 vezes 0,65, 1,1 vezes 0,65, que vai dar direto o valor, ó, x igual a 72 centavos, só que por dia. E a Celeste que lhe cobra por 30 dias. Então, se eu multiplicar 30 vezes 0,72, ou seja, 30 banhos de 15 minutos, eu vou pagar por mês R$ 21,06, ou R$ 21,60, basicamente isso, ok? Aí você vai pensar, pô, ainda assim é barato, professor, mas eu fiz a conta para quem? Uma pessoa, ok? Apenas uma pessoa pagaria R$ 21,60. Quer dizer, não é um banho tão barato assim. Se você tiver em casa 4 pessoas, você vai multiplicar esse valor por 4, fora os outros equipamentos que consomem também, ok? Então, o chuveiro, fica claro para vocês, esse cálculo é um valor aproximado, ele é um dos aparelhos que mais consome energia elétrica. E isso que eu estou falando de banho de 15 minutos, né, galera? Que é um banho, às vezes, relativamente curto aí para a maioria das pessoas. O banho ecológico, lembrando sempre, é um banho de 6 a 7 minutos. Valeu? Então, galera, é o seguinte, tá chegando o Enem, vamos começar a se preparar, o sprint final, né? A gente teve aqueles 800 metros, tá faltando os 200 metros, a gente tem que ter energia, bateria para esse sprint final, ok? Cola lá no nosso materialzinho, no simulado, cola no nosso e-book, tá ok? E faz as revisões para chegar afiada aí no Enem e triunfar. Valeu, meus valentes e minhas valentes. Forte abraço.